Olá, queridos irmãos e irmãs na fé da Paróquia Santo Antônio de Pádua, aqui de Rio Negrinho, Santa Catarina. E da rica espiritualidade natalina, eu gostaria de salientar um elemento essencial, que é o elemento da presença. Através da encarnação do Verbo Divino, nós falamos na teologia, usamos o termo grego kenosis, que significa justamente Deus se rebaixa, Deus ele se encarna na natureza humana, ele assume a nossa natureza na pessoa do Filho como verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Ele encara as nossas realidades, ele assume a nossa humanidade e justamente ele vem para nos ensinar o valor de ser humano. E Jesus justamente ele é esse modelo de ser humano para nós. E é muito importante na nossa vida nós sempre cultivarmos a atenção à presença de Deus no nosso ser. É a partir da consciência de que Deus está presente na nossa vida de maneira viva, dinâmica, sempre nos impelindo a um caminho de santidade. E quando nós falamos em caminho de santidade, não é algo extraordinário, que acontece no cotidiano, do dia a dia, quando nós adquirimos a capacidade de aprender não somente com os acertos, mas com os erros da nossa vida, quando nós vamos alargando o nosso coração para que a graça de Deus ela nos ajude a sermos melhores. E um dos objetivos da fé, justamente que é um dom de Deus na nossa vida, é configurar a nossa vida progressivamente à pessoa do Cristo. É nos tornarmos cada vez mais semelhantes à pessoa do Cristo por meio da fé. Por isso que é muito importante nós termos bem forte na nossa consciência de que Deus é presença em nossa vida. E de que nós também somos um sinal de Deus na vida das pessoas. Ao mesmo tempo que isso implica numa responsabilidade grande, também é uma graça muito grande, porque sozinho nós não conseguiríamos viver isso. Vai dizer Santo Agostinho, por mais que o ser humano seja livre, ele não dá conta de viver a sua existência superando a realidade do pecado. Por isso que o ser humano precisa da graça de Deus. E a graça de Deus na nossa vida, ela é sempre dom e tarefa. Deus ele está sempre disposto a nos ajudar. Deus está sempre disposto a fazer tudo o que é possível da parte dele para que a nossa vida vá para frente, para que nós tenhamos força para superar os obstáculos, para que nós cresçamos na santidade, para que a nossa consciência se expanda cada vez mais, segundo o sopro do Espírito. Mas para isso existe a tarefa. Qual é a tarefa? Fazermos a nossa parte, fazermos aquilo que nos é possível ser feito. Eu preciso trabalhar. Deus ele abre o mar, mas se eu não passar, não existe libertação da escravidão no tempo do Egito. Deus ele realiza o que ele pode realizar, mas eu preciso caminhar, eu preciso fazer a minha parte, eu preciso fazer aquilo que o Papa Francisco vai dizer, me inserir numa cultura do encontro, e foi justamente isso que Deus faz na encarnação do seu Filho. Na encarnação de Jesus, Deus vem de encontro da humanidade. Jesus ele é a comunicação visível da graça invisível de Deus. Ele é o sacramento vivo do Pai, que vem para fortalecer a nossa vida, que vem para nos mostrar uma outra perspectiva da existência. Onde existia a lei do olho por olho, dente por dente, agora existe a lei do perdão aos inimigos, agora existe a lei da inclusão daqueles que eram excluídos. Deus ele nos mostra um panorama diferente da realidade, porque eu aprendo a ver o outro como irmão. E isso muitas vezes dentro da nossa vida cristã pode ser uma bênção, como pode ser um espinho na nossa carne, porque às vezes nós falhamos, às vezes nós não nos deixamos conduzir bem, às vezes nós fechamos o nosso coração à graça de Deus para que nós possamos nos tornarmos cada vez mais parecidos ao Cristo, e nós acabamos deixando que o sufocamento das mágoas do passado, o sufocamento das mágoas do presente venham ceifar a nossa esperança de nos tornarmos melhores a cada dia. Por isso que o Natal é esse tempo que vem nos lembrar desse florescimento da presença do Senhor na nossa vida, do Deus que amou tanto a humanidade que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça,
mas que têm a vida eterna. E a vida eterna não é um fator só escatológico lá do fim dos tempos, ou quando nós vamos morrer, nós vamos estar na presença de Deus. A vida eterna começa aqui, no hoje, no agora. É vivendo o hoje e o agora de Deus que nós nos projetamos para um futuro glorioso na presença do Senhor. Portanto, queridos irmãos e irmãs na fé, se tem uma coisa que o Natal nos ensina é que Deus é presente na nossa vida. É que Deus, Ele está sempre, sempre cuidando de nós com muito carinho, e Ele nos amou de tal forma que deu o seu único Filho para todos nós, para que nós saibamos o real sentido do amor. Amor que não exclui, amor que inclui. O amor que dilata o nosso coração, que dilata a nossa perspectiva para olhar para o outro, para ir de encontro do outro e descobrir Deus que vive em cada um de nós. Tenha um abençoado e santo Natal, que o Senhor Ele venha sempre a conduzir as nossas vidas e que nós tenhamos um coração aberto para a graça de Deus. Porque a graça de Deus, como eu já falei, ela é dom e tarefa. Deus está sempre disposto a nos abençoar, mas o mínimo que Ele espera de nós é que nós também sejamos bênção na vida dos nossos irmãos e irmãs. Ele nos abençoa para que nós também possamos abençoar, ser um sinal de fortaleza, ser um sinal de sabedoria, ser um sinal de santificação na vida da nossa comunidade e da nossa família. Sabemos, não somos perfeitos. Nós temos muitos defeitos às vezes, temos as nossas dificuldades, mas como vai dizer São Paulo, aonde o pecado abundou, a graça de Deus superabundou. E que por meio da fé, por meio dessa nossa esperança movida por algo vivo, que Deus nos conquistou, nós possamos deixar que o Espírito Santo nos configure cada vez mais a imagem de Cristo, sempre caminhando junto com Deus. Porque o que nós realizamos com Deus é uma parceria. Deus caminha ao nosso lado, mas Ele também espera uma resposta de amor de cada um de nós. Que Deus abençoe fortemente a sua vida, a vida da sua família, e que nesse Santo Natal as nossas esperanças possam ser renovadas e que o nosso sentimento, o nosso sentido de pertença da presença de Deus na nossa vida possa estar cada vez mais forte. Não foi porque um ano de tribulação se instaurou no seio da humanidade que Ele vai ceifar a nossa esperança e que Ele vai ceifar a presença de Deus na nossa vida. Muito pelo contrário, aonde há dificuldades, também há oportunidade de crescimento e superação. Deus abençoe você e sua família mais uma vez e até lá.